Olá! No programa de hoje você vai conferir um bate-papo com o juiz corregedor Luiz Henrique Bonatelli sobre um projeto inovador do Núcleo 4 da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal Catarinense. No quadro Entrevista, a conversa é com o juiz de direito Fernando de Castro Faria, que fala a respeito da reforma política no Brasil. E acompanhem também, no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre uma pesquisa inédita sobre a botânica de Santa Catarina. E a partir de agora, você vai ver como foi o 6º Encontro Catarinense de Direito de Família, que aconteceu no município de Balneário Camboriú, promovido pelo Instituto de Direito de Família em Santa Catarina. Confira. O 6º Encontro Catarinense de Direito de Família reuniu em Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, magistrados, especialistas e profissionais de diferentes áreas de atuação para discutir assuntos como multiparentalidade, guarda compartilhada, violência familiar, entre outros. Eu entendo que é importantíssimo a gente discutir essas questões, até porque o direito de família é evolutivo, ele tem mutação constante. Então nós precisamos a cada tempo estarmos nos atualizando com o novo contexto. A lei pode ser a mesma, mas a aplicação dela vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com os costumes, de acordo com a realidade social. De todas as áreas do direito, a que está mais em transformação e metamorfose é o direito de família, porque ele acompanha muitas vezes o ideal cultural. Então tudo isso é importante para a divulgação e de concretizar um direito de família mais justo diante da nossa sociedade e da nossa realidade atual. O evento, realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, teve duração de 3 dias e contou com o apoio de vários parceiros, entre eles a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina e da Associação dos Magistrados Catarinenses. Todos nós trabalharmos juntos, quem vai ganhar é a sociedade, porque todos nós estamos evoluindo. É o Tribunal de Justiça, é os juízes de primeiro grau, os advogados, os operadores do direito. E ter um evento como esse é muito engrandecedor. As palestras estão excelentes, os juízes engajados, promotores de justiça, advogados, especialistas. Então, assim, é um momento de estudo e reflexão de especialistas. Estamos todos aqui para aprender, para melhorarmos no nosso dia a dia, cada qual na sua área. Então, é um momento muito feliz de congraçamento e muito estudo. O processo de adoção e a alienação parental sob diferentes olhares foram temas de palestras que geraram debates interessantes entre os participantes. Eu abordei que nós temos 36 mil pessoas querendo adotar hoje no Brasil e temos só 4 mil e poucas crianças disponíveis. Então isso demonstra que nós precisamos avançar e muito na adoção dessas crianças, sob pena dessas crianças permanecerem por muitos anos ou crescerem dentro do acolhimento. Então o tempo corre em desfavor dela. E é esse olhar da magistratura que eu chamei a atenção hoje aqui nesse nosso evento. No campo do direito das famílias, sobretudo na situação de alienação parental, o juiz tem que estar mais aberto para perceber esses sentimentos, essas relações e expressões subliminares que não vêm concretamente, como quando você julga um assalto, que você tem a materialidade do crime, ou quando você julga algum processo que tem um documento que te favoreça na convicção. Para os magistrados catarinenses que atuam com o direito de família, essa troca de experiências e informações a respeito de assuntos do cotidiano que se tem em encontros como este é fundamental para que se possa refletir sobre a atuação da justiça. O tema é apaixonante, o tema é instigante, porque ele instiga, porque o direito de família ele é um direito vivo. Nós enfrentamos todos os dias situações novas, situações diferentes. Então, ter esta oportunidade é maravilhoso para aqueles operadores do direito que se envolvem com esse tipo de conflito, que é um conflito social muito presente e que merece todo um tratamento especial. Estamos aqui reunidos todas as áreas, todos os participantes envolvidos com essa área do direito. É muito importante, traz atualizações para nós, traz experiências de outros colegas magistrados, nos motivam e nos auxiliam ainda mais no nosso desempenho, no nosso dia a dia na comarca. Para falar mais a respeito de um novo sistema eletrônico capaz de recepcionar o formulário e os documentos de prestação de contas de todos os 166 cartórios extrajudiciais de Santa Catarina, o programa Justiça Legal bateu um papo com o juiz corregedor Luiz Henrique Bonatelli, que explicou pra gente detalhes sobre esse programa inovador no país. Olha só.
fizemos um levantamento em todo o estado com a solicitação aos juízes, diretores de foros e seus respectivos chefes de secretaria para que nos informassem o número de prestações de contas em andamento nas comarcas, né? Que, de acordo com a legislação, os interinos, os delegatários interinos são obrigados a prestar contas mensalmente aos juízes corregedores permanentes, os juízes diretores de foro. Isso demanda mês a mês uma prestação de contas que as direções de foro não têm estrutura para análise na forma, na agilidade que se pretende. Em função dessa situação, pensou-se única e exclusivamente em acelerar a análise dessa prestação de contas, desonerando os juízes corregedores permanentes dessa atribuição. Num primeiro momento, haja vista a demanda, um número excessivo de prestações de contas pendentes de análise, nós resolvemos criar essa ferramenta e implantá-la aqui na Corregedoria. Então, daqui por diante, todas as prestações de contas de todos os interinos do Estado virem pela Corregedoria eletronicamente, virtualmente. A primeira grande conquista é a questão da eficiência, né? Nós precisamos otimizar os recursos. Haja vista, como a gente falou, essa dificuldade basicamente de quantitativa de pessoal das direções de foro, nós precisamos analisar isso com mais cuidado e é necessário que nós tenhamos uma análise de prestação de contas bastante criteriosa para saber se esse teto remuneratório vem sendo apurado. Isso implica para a sociedade na fiscalização do cumprimento das atribuições por parte do Poder Judiciário. A Constituição, por meio do artigo 236 e seu parágrafo 2º, atribuiu ao Poder Judiciário a fiscalização e o controle das atividades extrajudiciais, ou seja, dos cartórios extrajudiciais no Brasil. No caso de Santa Catarina, essa atribuição compete à Vice-Corregedoria. E é mais um item que a gente procura fazer para acompanhar as atividades dos cartorários. Uma pesquisa inédita sobre a botânica de Santa Catarina chama a atenção por revelar o primeiro registro detalhado de árvores e frutas do nosso estado. A equipe de reportagem do Justiça Legal foi conversar com os pesquisadores para saber mais a respeito dessa história, que é o tema de hoje no nosso quadro Isso é Legal. O livro A História Natural da Ilha de Santa Catarina é um dos registros mais importantes, se não o mais importante, da botânica catarinense. A jornalista Marli Cristina Scomazon é uma das autoras desse livro e eu queria saber de onde surgiu então a ideia de produzir essa obra que tem detalhes tão ricos sobre a natureza catarinense. Ele foi um manuscrito que foi descoberto na Biblioteca Nacional de Portugal e datado de 1803, e a gente achou que era uma obra muito importante para ficar lá trancada num arquivo, então a gente resolveu transformar ele em livro. Quanto tempo, como foi o processo de criação desse material? Levaram 3 anos até a gente analisar tudo e depois passar por um botânico muito experiente que fez todo o detalhamento científico da obra e deixou ela bastante pesada. Ô Marli, e quem começa a ler o livro, o que vai encontrar, o que pode esperar nessa obra? Ele vai encontrar coisas do dia a dia dele, como pitangas, amoras, e vai encontrar também coisas que talvez não existam mais na natureza e que são resgatadas com a obra dele. Daniel, o que mudou lá na época do Noronha para agora? Quais são as principais mudanças da botânica? A vegetação daquela época ela não é muito descrita nesse livro, né? Então ele cita várias espécies que são frutas importantes naquele momento
E essas frutas continuam ocorrendo, boa parte delas hoje, só que as populações dessas plantas diminuíram bastante. Muitas eram espécies de floresta, espécies não muito comuns até, que com o desmatamento que houve no século XIX e XX, diminuiu muito a quantidade dessas plantas hoje em dia, né? A gente tem até dificuldade de encontrar algumas delas hoje. E como você vê a questão do desmatamento, a questão da preservação ecológica aqui em Florianópolis? Olha, nas últimas décadas até houve uma melhora, eu acho, houve uma recuperação de parte da vegetação, principalmente áreas que deixaram de ser ocupadas pela lavoura, pela agricultura, pelo gado mesmo. Então tem muitas áreas que estão em recuperação, mas essa recuperação ainda vai demorar, tem demorado bastante, né? Ainda vai demorar muito. E tem outras áreas perto da zona urbana que estão muito destruídas e a recuperação delas quase inviável. E a pitangueira é uma planta que hoje ainda tem uma quantidade bem razoável de indivíduos, né? A camarinha é um frutinho típico das dunas que tem ainda populações razoáveis ali na região do Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. O butiazeiro é uma planta que tem em alguns parques aqui da ilha, mas já teve mais, né? E hoje está mais encontrado na região de Laguna, em Bituba, no continente, do que aqui na ilha. E as plantas florestais, essas realmente ainda estão bem os ingás e plantas mais raras, arbóreas mesmo, essas plantas é mais difícil de encontrar. Me corrija se eu estiver errado, a gente vai para o Nordeste aí e toma sorvete, por exemplo, de várias frutas diferentes. E não sei se estou equivocado, todas essas frutas que você citou, a gente não são muito exploradas comercialmente? Estou equivocado? Não, está totalmente correto. A exploração econômica dessas plantas é muito pequena, muito limitada, na verdade, né? Algumas realmente são pequenas, o fruto é pequeno, não tem uma polpa tão comestível, mas a pitangueira, a araçá, a guabiroba, butiá, algumas outras palmeiras também têm frutos bem interessantes, mas aqui tem um potencial bem interessante que está começando a ser explorado, mas ainda deixa muito a desejar. O uso real dessas plantas pela população é mais uma curiosidade realmente do que algo de grande impacto econômico para a sociedade, né? Tem umas coisas bem gostosas também. Com certeza. A pitanga, o butiá são frutos deliciosos, com N possibilidades de uso, né? Não só no consumo in natura, mas doces, sorvete butiá é excepcional. A gente está aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que tem uma área ecológica bem interessante. E eu estou curioso para conhecer então algumas das plantas e frutas que são descritos aqui no livro, que existem há anos na ilha de Santa Catarina. E claro, você é o nosso convidado para conhecer agora algumas dessas plantas. A gente está aqui do lado do araçazeiro, que dá o famoso araçá, que confesso, não faço a menor ideia do gosto. E quando que sai a fruta? Geralmente frutifica mais na primavera e verão, é um frutinho amarelo. Tem algumas plantas com frutos vermelhos também, que são uma espécie próxima. E aqui a gente tem uma mais famosa, a pitangueira. Quem já não comeu a pitanga, mas infelizmente está sem fruto algum, não vou poder saborear hoje. Conta um pouquinho pra gente dessa árvore e dessa fruta. Essa planta é uma espécie da família Myrtácea, Eugênia uniflora. As florezinhas dela geralmente ficam meio isoladas, branquinhas, bastante atraentes para abelhas. E o fruto dela é espetacular, é um fruto apreciado por muita fauna. As crianças adoram e mesmo os adultos, depois que conhecem, geralmente viram fregueses dela. Sem dúvida, a árvore mais famosa da cidade é a figueira, da Praça 15. E aqui, Daniel, a gente tem uma parente dela, é isso? Exatamente. Nós temos aqui uma espécie nativa, parente da figueira cultivada ali na Praça 15. Essa é uma planta do mesmo gênero, gênero Ficus, da família Moraceae. E essa planta nativa ocorre mais na Mata Atlântica. Então, a figueira é cultivada em praças, em jardins, mas essa aqui é uma espécie da natureza catarinense mesmo, né? Nascendo já os figuinhos aí? Sim, essa é uma das poucas plantas que a gente tem aqui, que estavam desenhadas no livro, que tem os frutos nesse período.
E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado de hoje é o juiz de direito Fernando de Castro Faria, que fala a respeito da reforma política no Brasil. Não sai daí então, que a gente volta logo depois do intervalo. Até já! O programa Justiça Legal está de volta e agora, no quadro de entrevistas, nós temos o prazer de receber o juiz Fernando de Castro Faria para falar sobre reforma política no Brasil. Juiz, em 2015 você escreveu um artigo sobre a reforma política e seus riscos. Queria saber se nesses 2 anos os riscos continuam os mesmos e o que mudou na sua visão. Os riscos permanecem, porque nós temos uma cultura aqui no Brasil já, quando se fala em reforma política, que a cada eleição vem esse tema da reforma política. Primeiro, como se ela fosse uma solução para todos os problemas e não vai ser, isso depende de outros fatores também. Mas os riscos de se fazer uma reforma política às pressas é muito grande, porque os temas não são debatidos com maior cuidado. E há uma necessidade de se dar uma resposta à sociedade por parte da classe política que acaba sendo até mesmo pouco discutida qual será a profundidade dessa resposta e como que vai se dar isso. Então, os riscos permanecem, nós corremos o risco, por exemplo, de adotarmos um sistema eleitoral baseado no distritão, que é um sistema ruim, nenhum doutrinador de ciência política ou do direito eleitoral defende esse modelo, pelo menos eu não conheço, porque ele personaliza as campanhas, ele torna as campanhas mais caras, ele impede a eleição daqueles grupos minoritários, porque são apenas os candidatos mais conhecidos que são os eleitos, porque esse sistema só leva em consideração o número total de votos dados a cada partido ou cada coligação. Um dos pontos importantes da reforma é a questão da reeleição e da duração do mandato, que prevê diversas alterações. Como o senhor enxerga esse assunto? Esse é um tema importante da reeleição, porque nós adotamos essa ideia de que haveria a possibilidade de reeleição para o Executivo, para o Parlamento sempre houve, mas ao que parece, não deu muito certo aqui no Brasil, porque desde o primeiro dia do primeiro mandato, o prefeito, o governador ou o presidente já fica pensando na reeleição mais adiante. E esse é um problema grande. Talvez o período de 4 anos seja pequeno também para dar uma continuidade de políticas públicas. E o principal ponto é que o governante ele fica muito preocupado com a reeleição. E esse me parece que é o principal ponto pelo qual hoje a gente discute o fim da reeleição para os cargos de executivo e ampliação do mandato de cada um deles. Um outro ponto importante defendido pelo deputado federal Vicente Cândido, relator desse projeto, é a questão da data das eleições. O senhor acha que deve mudar mesmo? Ele quer coincidir, algumas propostas visam coincidir os mandatos de prefeito com os de parlamentares, enfim. E aí a gente não teria mais uma eleição a cada 2 anos. Lá no início, o objetivo qual que era de eleição a cada 2 anos? Era que uma determinada força política não ficasse no poder por 4 anos seguidos, porque ela ganharia, se um partido fosse hegemônico àquela altura, ele teria todos os cargos por 4 anos, o que seria muito tempo. E a eleição municipal, contrabalanceada com as demais, elas geram meio que um sistema de freios nisso. Então, há uma importância na eleição a cada 2 anos e o custo não seria, na minha opinião, o fator que deveria ser o fator preponderante. A democracia tem preço e esse é um preço de nós chamarmos o eleitorado a decidir a cada 2 anos, me parece que é um período razoável. Agora, há uma ideia de que nós devemos baratear as campanhas, baratear as eleições, mas isso não pode ser visto isoladamente. O fim das coligações partidárias também é um ponto levantado pelo projeto. O senhor concorda? Como o senhor vê o assunto? Se tem um ponto que me parece consenso quando se fala de reforma é o fim das coligações nas eleições proporcionais, porque elas geram aquela situação de partidos de aluguéis.
partidos que se coligam a outros para oferecer o tempo que ela tem de televisão e para ter também depois um poder de barganha maior na questão dos cargos. Então, é um sistema que não funciona, que gera muito prejuízo aos próprios governantes depois para a formação das bases e outras questões, e me parece que esse é um ponto em que todos defendem o fim da coligação nas eleições proporcionais. Porque as coligações, na verdade, elas acabam gerando obrigações para esse político no futuro, né? Exato, mas o pior de tudo é que isso gera a formação, o incentivo à formação de partidos, porque são partidos pequenos e cujo objetivo é lá na frente se coligar com alguém para o quê? Para quê? Para oferecer o seu tempo de televisão e para ter acesso também ao fundo partidário. Então, esse é um problema que nós devemos consertar. E aí também há uma ideia de cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, que o partido só poderia ter, um partido pequeno, só poderia ter acesso à televisão, ao tempo de televisão e de rádio, e também acesso ao fundo partidário, se ele tiver um determinado número de eleitos lá na Câmara dos Deputados. Se ele não conseguir um mínimo número de votos ou de eleitos, ele não teria acesso a esses recursos. E esse é um ponto interessante também que deve se discutir, apesar de o Supremo ter decidido há algum tempo atrás que era livre a formação dos partidos desde que observadas as regras atuais. Mas esse é um ponto também que merece bastante atenção na reforma. Eu defendo, sim, uma cláusula de desempenho para que os partidos possam ter acesso a esses recursos. O problema do número de partidos em si não é grave. Os americanos têm dezenas e dezenas de partidos. Nós sabemos de 2. Então, esse não é o problema, ter muitos partidos. O problema é ter muitos partidos com acesso, todos, à televisão, ao rádio e ao recurso do fundo partidário, o que acaba virando meio que um comércio político partidário depois. Acaba virando, então, uma indústria secundária, né? Exato, porque há um interesse, ainda que não expressamente dito, no acesso aos recursos do fundo partidário e também de televisão e rádio, de tempo. O senhor acompanha esse assunto de perto há muito tempo. Eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são as soluções e as alterações que seriam necessárias? Bom, primeiro é necessária uma maior participação das pessoas. Eu tenho uma certa preocupação com esse discurso de que tudo na política é algo ruim. E não é, isso acaba afastando as pessoas. Eu não gosto disso, eu acho que tudo isso é ruim, então eu acabo me afastando. E quando eu me afasto da fiscalização, fica pior ainda. E simplesmente repetir esse senso comum de que nada presta, nada de lá é bom e tal, isso prejudica a nossa própria possibilidade de participação. Quem que acompanha hoje a sessão da Câmara de Vereadores, ou aqui na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados, a gente repete muito o discurso de que eu sou contra tudo que está aí e tal, mas a gente impede a nossa própria participação. Então, primeiro, é preciso atenção a isso. Nós precisamos participar mais, não apenas repetir o discurso de que está tudo ruim, nada vai melhorar e nada tem solução. Nós temos hoje um baixíssimo grau de confiabilidade nas instituições políticas, o que é grave. Nos partidos políticos, cerca de 5% apenas da população confiam nos partidos políticos, o que é um número inferior ao número de filiados. Isso traz um dado interessante, que nem mesmo muitos dos filiados confiam nos partidos aos quais estão filiados. Então, esse é um discurso bastante perigoso. E nós precisamos também, e aí os políticos têm feito por merecer uma boa parte dessa crítica, nós precisamos de mais compromisso com a coisa pública. E o modelo de financiamento, hoje, até então adotado, de empresas, é um modelo que favoreceu os problemas que nós tivemos, de mistura de dinheiro com política. Isso não é nada bom. Então, agora não há mais a possibilidade de doação por parte de pessoa jurídica, a empresa não pode mais doar para a campanha, mas isso já foi proibido lá no passado também. A CPI. Algumas pessoas defendem maior controle, maior transparência, que as empresas poderiam também doar,
mas que deveria haver uma maior transparência. Enfim, são modelos ainda em aberto. O Brasil não encontrou, nos últimos anos, uma saída ideal para esse problema. Basta ver que desde 89 para cá, todos os eleitos ao cargo de presidente e todos os derrotados tiveram problemas na sua campanha em relação ao financiamento. Problemas, eu digo, de processos judiciais e tal. À exceção do Itamar Franco, que era vice na época, exatamente do Fernando Collor, e que acabou sumindo. Mas, enfim, à exceção dele, todos os outros tiveram problema. Então, esse modelo de financiamento não deu certo. Não deu certo. Agora, qual nós vamos adotar? A ideia poderia ser, talvez, um modelo misto, em que uma parte dos recursos seja pública, essa parte, e a outra parte vinda de pessoas, uma doação de empresas, de pessoas físicas, mas com um limite de doação, porque não adianta estabelecer 10% do que a pessoa ganhou no ano passado, porque um empresário, para quem ganha um salário mínimo, a diferença é muito grande. Então, um limite nominal, um teto nominal de gastos e, claro, uma definição de controles também, em tempo real, de contas abertas e tal. Há o senso comum de que a internet tem aproximado a sociedade do cenário político brasileiro. Como você vê isso? Se eu não me engano, até o Fernando Henrique Cardoso falou, hoje a democracia é diferente porque as pessoas estão com um mundo de informações ali na palma da mão, no celular. Há muita informação de baixa qualidade, isso é verdade. Favorece, por outro lado, a difusão das informações. Hoje o político tem muito mais cuidado com qualquer medida, porque ele sabe que a informação pode ser disseminada muito rapidamente pelas redes sociais, mas a gente pode usar essa ferramenta que é muito poderosa para maior participação mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado com a qualidade da informação que é divulgada. Eu vejo muitas pessoas compartilhando textos antigos, textos sem fonte confiável e textos que muitas vezes só propagam falácias, mitos e situações que não são verdadeiras. Nós tivemos, da Constituição para cá, duas únicas oportunidades em que o povo foi chamado nessas consultas populares de plebiscito, um sobre o sistema de governo, uma situação de revisão da Constituição que nós tivemos em 1993, 5 anos após a Constituição, e depois o referendo das armas, sobre o comércio ou não, enfim. E nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, em uma determinada eleição, além de escolher os seus representantes, enfim, os delegados e tal, os americanos foram chamados a resolver 14 outros temas, inclusive sobre o valor da aposentadoria daquele que veio lá da guerra, que estava na reserva e tal. Então, o povo precisa participar mais e o governo precisa dar, também os governos, os parlamentares, precisam dar mais possibilidade de o povo ser ouvido sobre aquilo que ele pode opinar. Essas são temas importantes. Por isso que eu falo que a reforma política deve ser mais discutida. E por que não, talvez, fazer uma consulta popular de como deve ser esse modelo sem pressa? Sem pressa. O problema é a pressa. A pressa pode nos trazer o pior dos sistemas eleitorais que nós conhecemos, que é o distritão, porque ele não ajuda em nada a representação da minoria, a proporcionalidade, ele vai tornar as campanhas mais caras e vai personalizar a política, o que não é algo bom. A política é feita de ideias e não de pessoas, simplesmente. Juiz, infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigado pela entrevista. Então tá, eu que agradeço. E assim terminamos o Justiça Legal dessa semana. Um prazer tê-lo conosco e contamos, claro, com a sua audiência na semana que vem. Até lá!